Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É um prazer estar novamente com vocês aqui. E dessa vez vai ser só uma introdução para uma pregação, como eu vou já explicar. Quando ocorre no mundo algum flagelo tipo terremoto, furacão, tsunami, em que há muitos mortos, muita desgraça e sofrimento e mortes, geralmente se pergunta aos que entendem a Bíblia, especialmente os que estão na liderança, pastores, pregadores e tal, como é que fica isto? Onde é que está o amor de Deus? Deus controla isto? Ou então, será que é porque Deus está castigando especificamente o povo daquela cidade ou cidades afetadas diretamente por aquele cataclisma? É interessante que, se a resposta puxar muito para o aspecto de somente a ira de Deus e nada mais, sem considerar aspectos geológicos ou explicações da natureza, ou coisa assim, mas carregar demais na tinta, como se diz, e falar que é a ira de Deus e ficar só nisto, aí pode parecer com aqueles pregadores apocalípticos, como se diz, meio descabelados, que aparecem nas praças públicas, muito estranhos, dizendo que Deus vai fazer descer fogo do céu e vai feder a enxofre e tal. Pessoas assim, obviamente, são caricaturescas e não tem nem muito respeito pelo que eles dizem, não é o caso. Puxam muito para um extremo. Se for para o outro extremo e nem quer falar no assunto ira de Deus, fica um pouco constrangido, porque o importante é o amor de Deus, e se constrangem em falar que Deus é justo, mesmo permitindo tanta tragédia em cima de uma parte da raça humana e um problema específico e tal. E alguns chegam ao ponto, como alguns anos atrás, pelo menos um pastor, acho que mais, aqui no Brasil mesmo, chamado evangélico, achou de adotar a heresia de que Deus não controlava os tsunamis, os furacões. Ele não sabia nem que ia acontecer, ele foi pego de surpresa, puxando para um extremo absolutamente estranho, esquisito, a palavra de Deus, como eu já disse, uma heresia, quando se quer evitar de uma maneira exagerada de falar na ira de Deus, mas não quer ser como um pregador de praça pública esquisitão. E então? E então? Obviamente é um assunto muito importante e vasto na Bíblia, a questão da ira de Deus. E eu pensei em procurar alguma pregação minha que tivesse o áudio ou o vídeo sobre a ira de Deus. E fui encontrar apenas 18 anos atrás, em 2002, quando eu estava expondo o livro de Romanos, eu passei aí pelo trecho que eu vou ler aqui na minha Bíblia, Romanos 1, 18 a 23. E depois do versículo 24 até o 31, eu fiz uma outra pregação. E ambas têm apenas áudio, não tem vídeo. E um áudio muito precário em termos técnicos, mas eu acho que dá para ouvir bem, e é o que eu tenho para sugerir para esses irmãos queridos, como vocês são, hoje. Ouvi este áudio, vocês obviamente vão ver que eu vou falar no presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, vou falar no presidente americano Bush. Hoje pense em Bolsonaro, pense em Trump, e, claro, não estou falando aqui de pestes ou doenças, coisa assim. Estou falando, o assunto aqui é ira de Deus, para nós ficarmos bem
bem informados biblicamente nesta pregação, que tem 43 minutos, e depois eu coloco a outra. Lamento pelo áudio, como já falei, que não está nada bom, mas especialmente comparado com a qualidade dos áudios de hoje. Mas dá para ouvir, com um pouquinho de esforço, aumenta um pouquinho o volume, e acho que vai fazer bem a todos nós ouvirmos não a minha pregação, mas a exposição de um servo de Deus sobre a pregação de Deus na Bíblia, como está escrito, inspirada que foi esta parte da Bíblia, o livro de Romanos inteiro e muitos outros, pelo apóstolo Paulo, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, ouça e que Deus nos ajude a entender cada vez melhor essas coisas e essas verdades sobre Deus, e nunca se constrange por uma verdade bíblica. Nunca. Como é que Deus é justo se tem tanta injustiça no mundo? Como é que Deus é justo se Ele controla tudo e tem ricos e tem pobres, tem pessoas saudáveis e tem os doentes? Aí você fica todo ali intimidado, sem saber responder. Não faça isso. Mesmo que você não saiba a resposta exata e não saiba fazer uma exposição sobre isto, diga assim: meu amigo, eu não sei explicar direito, não. Eu só sei uma coisa, é que Deus é justo. Porque a Bíblia diz que é e pronto. Mas não é lógica? Não, eu lamento muito, mas a lógica vai ficar para trás, e eu poderia até ser mais estudioso da Bíblia, poderia explicar um pouco melhor, mas seja como for, eu creio nisto e você fique à vontade de aceitar ou não. Mas como é que Deus é amor se Ele derrama tanta ira em cima de pessoas, matando milhões em pestes e coisas assim? Meu amigo, o amor de Deus é muito diferente do que esse amor caricaturesco, nesse amor, esses tipos de amor que o mundo ensina aí, tudo errado, misturado, tudo ao avesso. Não, o amor de Deus é outra coisa. Pois o que é? Aí você tenta explicar um pouquinho, se não conseguir também, não precisa se encabular, porque Deus diz que Ele é amor, então é. E procure sempre ligar a ira de Deus com a justiça de Deus e o amor de Deus. Essas duas coisas é que puxam, como eu vou falar um pouquinho na pregação sobre a ira de Deus. Então, Deus nos abençoe e sejamos edificados pela pregação. Um abraço a todos. Epístola de Paulo aos Romanos, 1, versículos 18 a 23, diz assim o texto sobre o qual vamos meditar hoje: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios corações, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente em nosso meio e toque cada coração de acordo com os Teus propósitos para cada vida, e que Cristo seja glorificado em tudo que vai ser dito aqui. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos. Amém. Nos últimos 2 versículos, ou seja, versículos 16 e 17, nós lemos sobre o Evangelho, pregamos, semana passada, sobre o poder de Deus que salva os que creem,
Falamos da justiça de Deus que se revela quando alguém aceita o Evangelho. Falamos da importância fundamental da fé para a salvação. Temas gostosos de se falar, excelentes, temas que enlevam a alma. De repente, Paulo muda o tom drasticamente. Vocês viram aqui, de salvação e fé, ele vai agora tratar de impiedade, de perversão, de injustiça, de idolatria, de imoralidade, de pecado. Estou bem referindo ao trecho inteiro, que vai até o versículo 32. Hoje eu vou falar até o versículo 23. Mas do 24 em diante fala muito em imoralidade dos homens. Em vez do poder salvífico de Deus, vai falar agora da ira de Deus, com a qual começa o nosso trecho aqui no versículo 18. E assim é a vida debaixo deste sol. As coisas sublimes de Deus precisam constantemente ser contrastadas com as coisas feias, as negras realidades do pecado que enlameou a permanência do homem neste mundo. Que pena, mas é assim nesta vida mesmo. Se fala em Deus, se fala em coisas bonitas, mas a realidade ao redor é muito diferente, tem que todo o tempo se contrastar. Um Deus que está nos céus, com coisas boas e bonitas que Ele faz aqui nesta terra, mas que nem são admiradas pela maioria dos homens que andam de uma maneira tão longe de Deus. E agora é esse contraste que Paulo vai fazer daqui em diante. O autor inspirado faz acusações gravíssimas contra os homens em geral, o classificando aqui como os homens que detêm a verdade pela injustiça, que é a maioria da raça humana. Primeira acusação que Paulo faz aqui deles: não glorificaram a Deus, versículo 21. O maior objetivo da raça humana, o maior objetivo de tudo que existe no universo é glorificar a Deus. Digo maior, talvez poderia até dizer o único, porque tudo mais se deriva deste objetivo maior, que é glorificar a Deus. Eu tenho muita vontade um dia de fazer uma série de pregações sobre a glória de Deus e sobre a necessidade primordial de nós glorificarmos a Deus. E é um assunto muito abrangente, muito vasto. Seria uma série meio grande de pregações. Mas não são só os crentes, os que são salvos pela fé, que têm a obrigação e que precisam glorificar a Deus em tudo. Tudo de fato o que existe. E Paulo então denuncia que os homens falharam redondamente em fazer isso. Não glorificam a Deus. Segundo, não foram gratos a Deus. Mesmo quando alguns creem que existe um Deus Criador, muitos só querem receber dele e exigir dele. Reclamam quando a sua própria vontade não é satisfeita, não é realizada, e não reconhecem geralmente o tanto que já receberam de Deus, a começar pela própria vida, não são gratos. Calvino disse uma frase interessante: os homens são constantes, inadimplentes diante de Deus. Estão sempre devendo a Deus. Em tudo, mas o contexto que ele escreveu isso foi nesse ponto de gratidão. Por mais que o homem seja grato a Deus, ainda é inadimplente. Ainda está devendo. Nós somos muito menos gratos a Deus do que deveríamos, quanto mais aquele que não é grato de forma alguma. E são milhões, para não dizer bilhões, neste mundo. E a série de acusações continua. Tornaram-se nulos em seus próprios pensamentos. Deixaram seus corações insensatos ficar cada vez mais obscurecidos. E dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. A palavra em grego traduzida aqui por nulo significa vazio, tolo, vão. Nulo é uma boa tradução. E a palavra traduzida por louco aqui dá mais uma ideia de tolo, de insensato, do que mesmo de louco, como doente mental. A ideia mais é de insensatez, de uma loucura no sentido de algo completamente fora do razoável. E é impressionante o contraste enorme entre a maneira como os próprios homens se veem
e a maneira como Deus vê os homens. Aos olhos deles mesmos, são inteligentes. Basta você assistir uma entrevista de um homem rico, ou de um homem inteligente, ou de um homem famoso, ou uma mulher, ou uma autoridade, qualquer, alguém que é alguma coisa entre os homens aqui, e você vai ver arrogância saindo por todos os poros, se achando muita coisa, inteligentes, sabidos. E o mais incrível é que vemos pessoas que não são famosas, não são ricas, não são bonitas, não são poderosas, muitas vezes com o mesmo espírito de arrogância, e se achando sabido, ou inteligente, ou dono da verdade. E aos olhos de Deus são os tolos. Os homens são os tolos, nulos, insensatos, de coração obscurecido. É assim que Deus vê o homem natural. O que é homem natural? É o homem da maneira como ele nasce. A forma como ele nasceu, lá ele continua, ele já nasce cortado de Deus, continua cortado de Deus, e é esse tipo de homem que Paulo está denunciando aqui. Tolos. Uma das expressões mais patéticas que existe, para mim, opinião pessoal, e muito comum, vocês sabem disto, é fé no homem. Fé no homem. Não há algo mais ridículo, vazio, sem sentido, patético, do que esta expressão, fé no homem. Um homem pecador, ruim, nulo. Ter fé em outro homem pecador, ruim e nulo. Fé em quem? Coitados dos homens que pregam, que falam, que dizem que o importante que precisamos ter, fé no homem, mostra o fracasso, a falência de uma raça, uma frase desta. Porque basta ver, qualquer pessoa não precisa ser um gênio, não precisa ter nem a Bíblia nas mãos para entender que o homem é um fracassado nas coisas que ele quer fazer, que ele tenta fazer, e fica rodando em círculos. Como a história das civilizações, como a história deste mundo é rica de lições para mostrar que o homem roda em círculos e não sai do lugar. Basta um pouquinho de história. Pegue qualquer época da história da humanidade, pegue qualquer país, pegue qualquer povo, e você vai ver exatamente. Quer estudar os gregos? Estude os gregos, estude os romanos, estude os chineses, estude qualquer geração, qualquer civilização, e você vai ver uma raça violenta, pecaminosa, ruim, sem rumo, nula, insensata. Paulo entra duro. Mudaram a glória de Deus, mais uma denúncia. Mudaram a glória do Deus Criador, adorando a imagens de criaturas, versículo 23 e no 25 também. Não há algo no mundo que irrite mais a Deus do que a idolatria. O que é idolatria? É prestar a qualquer criatura ou coisa uma adoração ou uma consideração, ou ter um tipo de relacionamento com qualquer criatura ou coisa que é para ser apenas própria para Deus, que só Deus merece. Isso é idolatria. Mas isso tem sido generalizado na raça humana desde Adão e Eva. Quando pecaram, começou a idolatria. Novamente, pegue qualquer livro de história e estude, inclusive história contemporânea. Eu vou tocar um pouquinho mais nesta questão logo a seguir. Uma pergunta crucial se levanta aqui. Para homens de que épocas são dirigidas essas acusações? Como é que nós devemos entender este texto? É para gerações passadas com relação a Paulo, sendo Paulo a referência, ele que é o escritor. Então Paulo está falando de gente que já tinha passado, ou Paulo estava falando de gerações, ou da geração dele, na época dele. Não há de se escapar à sensação de que há uma mistura
no texto de Paulo de passado e presente. Ora, nós temos a sensação de que Paulo fala dos primórdios da civilização, bem no comecinho da raça humana, épocas remotas a Paulo. Ora, parece que ele fala da geração própria dele, inclusive no próprio tempo do verbal a gente vê passado e presente, se misturando. Na realidade, são lados de uma mesma moeda. A humanidade em geral tem se comportado desta forma, desde que o pecado entrou no mundo. Gerações se sucedem nesse tipo de comportamento abominável aos olhos de Deus. Como se cada nova geração que se levantasse, começasse tudo do zero, nessa atitude de dar as costas ao Criador. Não que as gerações são estanques, e começa a geração 1, depois geração 2, depois geração 3. Obviamente as gerações vão se sucedendo naturalmente. Mas é como se você isolasse cada geração de ano tal, e tira essa geração e estuda, coloca no microscópio, faz um estudo profundo dessa geração, você vai encaixar perfeitamente aquela geração que você escolheu, ao longo desses milhares de anos de existência humana, mais ou menos 6.000, nós vamos ver então o que Paulo denuncia aqui. Ou seja, é passado ou é presente? Os dois. A geração do apóstolo que escreveu isso aqui se comportava exatamente da mesma forma que a geração de Moisés, de Abraão, e lá vem desde Adão. Pensando de uma maneira muito teórica, se essas acusações fossem apresentadas num tribunal e houvesse advogados contratados pelos homens que detêm a verdade pela injustiça, nos defenda, provavelmente eles iriam tentar argumentar, mas é claro que os homens não glorificaram e nem adoraram a Deus corretamente. Eles não conhecem, nem conheciam a Deus. Deus fica lá no céu, escondido deles. Como eles poderiam adivinhar que existe um Deus Criador tão poderoso e digno de honra? Vamos imaginar isso antes de Cristo vir ao mundo. Logo de saída, e agora Paulo, argumentando com base em gerações mesmo passadas, muito antes de Cristo, ou qualquer geração antes de Cristo, ele elimina a possibilidade desse tipo de linha de defesa logo de saída. Através da criação, Deus se revelou em grande medida para quem quisesse ver. Eu vou repetir os versículos 19 e 20, vamos ler. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Está escrito. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Deus já se revelou, ou já havia se revelado desde o início, através da criação. Através da criação. Não revelação total, como ele fez nas Escrituras e como ele sublimou, se revelando no próprio Senhor Jesus Cristo, que é uma das pessoas da Trindade. Deus não revelou seus planos no sol, não revelou seus projetos na lua, nem nos astros, não, nem detalhes da sua natureza e do seu caráter, muitos detalhes, não, mas pela natureza ele revelou o suficiente para o homem entender que havia um Criador extremamente poderoso e dono de tudo. Isso sim, ele transmitiu pelos astros, pela terra, pelos seres humanos, por tudo que foi criado, Deus revelou isto, que tinha muito poder e a sua própria divindade. Aqui é uma soma de atributos neste termo aí, divindade. Ou seja, ele revelou ao homem que havia alguém muitíssimo mais poderoso do que qualquer criatura que houvesse nesta terra, alguém que estivesse acima de tudo, que havia feito tudo, e alguém que tinha de ser Deus. Então a própria divindade dele estava revelada nas coisas que foram criadas. É assim que Deus vê e é assim que é. A grandeza dos céus e os seus astros espetaculares, a beleza da natureza ao redor, fenômenos grandiosos, terremotos, vulcões, trovões, relâmpagos, coisas fantásticas,
a regularidade das estações, a ordem com que tudo acontece nesta natureza, além de coisas pequeninas como a asa de uma borboleta, como um inseto, como as pétalas de uma flor, coisas enormes, coisas mínimas, e abra no microscópio de várias vezes, que aumenta várias vezes, e você vai ver ainda um mundo dentro, funcionando, dentro de uma molécula em coisas mínimas, muito, muito além do que nós podemos ver a olho nu. Tudo isto aponta para um Criador poderoso e divino. Essa revelação que Deus fez na natureza chama-se na teologia de revelação natural. E mais, aos olhos do próprio Deus, a sua divindade e o seu poder não ficaram escondidas muito timidamente por trás destas evidências, quase sem perceber, não. Ao contrário, Deus diz aqui na palavra dele que alguns de seus atributos, embora invisíveis, são manifestados claramente, está escrito no original, claramente se manifestam. Não são uma pálida evidência de um Deus supremo, mas um testemunho fortíssimo de que há um Criador, como se tudo que existe estivesse gritando que Ele existe e que é glorioso e que é poderoso. Salmo capítulo 19, o salmista quer dizer exatamente isto. Salmo 19, eu quero ler de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. E, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Exatamente o que o salmista quer dizer aqui, que os céus de fato falam, embora sem falar, falam que Deus existe e proclamam a glória dele. Resultado: aos homens que exaltam as criaturas, em vez de glorificar o Criador, Deus sentencia indesculpáveis. Não tem desculpa. É a segunda parte do versículo 20. São indesculpáveis. Está escrito aí com todas as letras. Eles tinham conhecimento de Deus, sim. Mesmo os homens mais antigos, mesmo em gerações muito passadas, não importa. Tem lua no céu, tem sol, tem estrelas, tem árvores, tem animais, tem pessoas ao redor. A glória de Deus está revelada nessas coisas. E quem não entende isso, quem não vê isso, e quem não adora este Deus, é indesculpável diante dele. Os homens tinham conhecimento de Deus, sim. Limitado, é verdade, mas era conhecimento. E agiram como se não tivessem a menor noção de que havia um Deus Criador. Existe um Deus Criador? Deus não aceita esse tipo de argumentação, não aceita essa desculpa, não aceita esse argumento. Estão completamente sem desculpas. E essa sentença que Deus passou, pelo menos até 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu, seria aplicável à nossa geração de hoje? Adivinhe? Claro, só é. Porque não haveria de ser. Não que a geração atual externe ou exteriorize a rebeldia contra Deus da mesma forma que de gerações passadas. Algumas coisas são iguais, outras nem tanto. Mas o fato é que cada geração tem a sua maneira peculiar de mostrar essa rebeldia a Deus. Mesmo numa determinada geração, você escolher para examinar, os homens se rebelam contra Deus de maneiras diferentes. Existem povos contemporâneos, simultâneos, que se caracterizam por serem mais violentos do que o vizinho, outros por serem mais imorais do que outros, outros por serem mais místicos do que outros. Então, os próprios povos têm as suas maneiras diferentes de mostrar esta rebeldia, mas sempre mostrando uma distância longa, grande de Deus. Então a geração de hoje, em alguns aspectos, é bem diferente das épocas bíblicas. Os modos e costumes mudaram bastante
Existe mais educação, sem dúvida, menos brutalidade oficial. Um conquistador da época podia fazer o que bem queria com os seus derrotados. Hoje já há código de ética e código de guerras e coisas assim. As leis são mais detalhadas, são mais trabalhadas, então em alguns aspectos mudou. Mas engana-se quem pensa que mudou na essência a maneira do homem se relacionar com Deus, do homem natural. Engana-se completamente. Os homens de hoje encontram-se, em geral, encontram-se tão longe de Deus quanto em qualquer época. Poderíamos dizer até mais longe do que antes. Continuam com a mesma dificuldade de reconhecer o Criador nas coisas criadas. Mesma dificuldade. A idolatria grosseira de coisas inanimadas ainda existe. Religiões de mistério, de ocultismo, de satanismo ainda existe. Muito mais do que talvez vocês pensem. Peguem um livro de antropologia. Pegue um livro que fale de povos hoje. Assistam uma reportagem, como eu tenho visto alguns, no National Geographic, por exemplo, de povos atuais. Como estão longe de Deus. Muita idolatria, muito culto ao diabo, ostensivamente ou não. Eu me lembro uma vez, foi tão pesado que eu não consegui olhar mais. Eu não continuei. Eu assisto essas coisas às vezes para a minha cultura geral. E para saber o que se passa por aí e pregar um evangelho atualizado, um evangelho real. Não fugir da realidade da nossa vida hoje. E é bom saber o que se passa por aí ao redor deste mundo para encaixar nossas pregações nas realidades atuais. Mas teve uma vez que eu não aguentei. Era exageradamente chocante o que uma certa tribo, eu não me lembro qual é, prefiro não me lembrar, fazia. Hoje, mas se fosse na época de Acabe, fosse na época de 2000 anos atrás, época dos filisteus, daquele povo bruto, mas hoje, muito sangue, muita adoração, muito culto ao desconhecido, ao satânico, ao desconhecido e ao satânico, porque Satanás não é desconhecido coisa alguma. Muito pelo contrário, a Bíblia fala muito nele. O grande inimigo de Deus. Deixemos um pouco esses povos mais alienados de hoje, mais longe do que chamamos de civilização. Eu gostaria de colocar umas aspas aí, porque essa civilização está cada vez menos civilizada. Mas mesmo dos civilizados de hoje, milhões adoram ou reverenciam imagens de homens e de mulheres, hoje de uma maneira muito aceitável perante todos. Fazem isto. Não vão usar o nome adorar, mas reverenciar, talvez, ou coisa assim. Mas é a mesma coisa quanto ao que eles fazem. Homens e mulheres mortos são reverenciados e adorados por pessoas hoje muito cultas, muito letradas. E outros não adoram religiosamente coisa alguma, mas adoram ao dinheiro. Outros adoram o poder. Outros servem o sexo como senhor de suas vidas. E muitos adoram a si mesmos. Eles são os seus próprios deuses. E há algo em moda hoje, um tipo de idolatria muito refinada e muito disfarçada, chamada de ecologia. O homem está numa onda de adoração à natureza, de um culto exagerado à natureza. Esses verdes e ecológicos nunca falam do Deus da natureza, mas falam da natureza como se fosse uma deusa, que deve ser cultuada não como um meio de se glorificar o Criador, mas como um fim em si próprio. Muito cuidado. E eu estou falando apenas, nesta geração, da idolatria.
resta corrupção, imoralidade, desonestidade, nossa geração não fica nada, coisa alguma a dever a qualquer geração da época passada, seja de Paulo, seja de qualquer época que você imaginar. Então, conforme a Bíblia, não venham os homens daquela época, ou desta época, ou de qualquer época que seja, com 1000 argumentos de que não notaram, não perceberam que existe um Deus divino, aliás, um ser divino, um Deus que criou tudo. Não venham. E para complicar a confusão, 1800 anos depois de Paulo ter escrito essas palavras aqui, surge um Charles Darwin e lança a sua teoria da evolução, frontalmente contrária à palavra de Deus, dizendo que as coisas se evoluíram por si mesmas, à parte de um Criador, que isso não existe. Como se estivesse dizendo, é mentira o que a Bíblia ensina. O impressionante é que o ensino de Darwin espalhou-se no meio acadêmico do mundo, tornou-se o padrão entre os cientistas, uma verdade aceita entre os homens mais inteligentes desta terra. Uma enciclopédia disse assim, falando de Darwin, seu trabalho foi de enorme influência nas ciências da vida e da terra e no pensamento moderno em geral. Verdade, foi. Porém, ideias completamente contrárias à palavra de Deus, que afirma que há no céu um Deus Criador. E aqui é a aplicação perfeita e atual do versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se insensatos. Aqui tem loucos, mas insensatos talvez fosse melhor. Tolos. Temos aí uma prova de que o diabo é o Deus deste século, conforme a Bíblia denuncia, o príncipe deste mundo, e que o mundo inteiro jaz no maligno, como escreveu o apóstolo João no seu livro. O mundo aceita e cai aos pés de uma teoria completamente contrária à palavra de Deus. Se bem que nos últimos anos tem havido uma certa reação. E aqui e acolá alguns cientistas que creem em Deus, no Deus Criador, que creem em Cristo como seu Salvador, alguns estão assumindo uma posição corajosa, PhDs também, e tão geniais quanto outros, de afirmar sua fé incondicional na Bíblia, na palavra de Deus, que fala de um Deus Criador. Tivemos aqui há pouco tempo o irmão Adalto Lourenço, extremamente culto, inteligente, um brasileiro que trabalhou na NASA e esteve aqui dando um verdadeiro show de conhecimento bíblico e mostrando no auditório de uma universidade aqui em Fortaleza, mostrando como é razoável, como é científico crer no Deus Criador. Eu não vou enveredar por aí. Depois de tudo isso que foi dito, seria o caso de perguntar, e como Deus reagiu ao ver o homem contra toda impiedade? Deus reage com ira. Muito poderia ser dito sobre a ira de Deus. Aliás, não somente poderia, mas deveria. Os pregadores deveriam pregar mais sobre a ira de Deus. Sabe que a ira está muito relacionada com santidade e com justiça? Fala muito no amor de Deus, mas quase nunca na ira dele. Um Deus que apenas amasse sem se irar, não seria um Deus santo, um Deus de padrões altíssimos, não seria um Deus justo, seria um Deus sem padrões, seria um Deus libertino, seria um Deus caótico. Em suma, não seria Deus. O amor inclui querer o bem do outro, rejeitar o mal, afastar-se do que é reprovável. Isso é amar. E Deus ama. Se Ele ama, Ele tem ira, porque Ele tem emoções, Ele tem decisões, Ele tem caráter. E esse caráter dele é constantemente colocado em dúvidas e é agredido pelos homens. E quando o mal, então, entra em cena, a ira se levanta automaticamente
E imediatamente, qualquer coisa que tira a santidade de Deus traz a sua ira. Então, quando os homens se mostram ímpios e detêm a verdade pela injustiça, eles promovem a ira de Deus. E claro que esta ira haveria de ter uma consequência terrível sobre os homens. E é o que vamos ver na próxima mensagem. Versículo 24 começa, por isso. Então, do 18 ao 23, Paulo pinta o quadro do tamanho da idolatria do homem, do tamanho da rebeldia do homem, do tamanho da escuridão do homem. Aí do 24 em diante ele vai dizer, por isto, aí vem as consequências da ira de Deus sobre o homem, que eu não vou expor, que seria uma outra pregação. Deverá ser, se Deus quiser. Eu quero encerrar com algumas lições práticas. Aprenda a ver o homem pela perspectiva de Deus, que criou o homem, não do próprio homem. Homem não entende de homem. Ser humano não entende de ser humano. Não ouça quando o homem fala de si próprio sobre outro, sobre a humanidade. Quando o homem quer dar lições de comportamento moral. Não ouça, porque ele não tem moral. É como um preso dentro da cadeia, dando uma lição para os outros presos de honestidade e de obediência à lei. Não tem moral. Ser humano algum tem moral para falar de si próprio ou por si próprio sobre os homens. Deus criou os homens, o homem não criou a si mesmo. Ele não entende de homem. Aliás, contam numa história que é um pouco engraçada, mas profunda até, e eu vou contar, teórica, evidentemente, que os grandes cientistas desenvolveram uma maneira de criar o homem do barro. Aí chamaram a Deus. Aí Deus se fez presente. Queremos mostrar ao Senhor que nós também sabemos fazer homem do barro. Aí Deus disse, pois mostrem. Aí foram até a sala vizinha, onde tinha um monte de barro. Aí eles começaram a fazer, aí Deus disse, espere. Este barro aqui foi eu que criei. Este é o meu barro. Crie homens do seu barro. Mesmo que o homem desenvolvesse a capacidade de criar outro homem do barro, esse barro que serviu como matéria-prima é de Deus. O homem não criou o homem, não entende de homem. Aprenda a ver o homem sob o ponto de vista de Deus. Segunda lição prática, não se iluda com os ecologistas de hoje, especialmente os mais radicais. Não que seja ruim você respeitar uma árvore, uma flor, um animal. Mas estão indo muito além disso, e por isso que eu chamo de um paganismo altamente sofisticado e disfarçado, muito difícil de se perceber. Mas o que se vê hoje nessa obsessão de conservação das coisas é paganismo, porque colocam a natureza acima do próprio homem, colocam animais acima. Existem leis que protegem muito mais animais do que homens. São comentadas essas leis das pessoas como gozação. É ridículo. Eu teria muita vontade de encontrar assim, uma penca de deputados e perguntar a eles como é que vocês fazem uma lei que protege mais um animal do que um ser humano. Mas eles não teriam resposta. Sabe por quê? Porque são cegos e não sabem por que fizeram a lei. Estavam influenciados pelo Deus deste século, pelo diabo, que influencia e é super inteligente e poderoso. E ele domina. Enquanto Cristo não voltar para destruí-lo ou para colocá-lo no lago de fogo e para ele reinar 1000 anos aqui, depois eternamente em novo céu e nova terra. Mas a raça humana é confusa e não entende muita coisa e se deixa levar, de maneira geral, pelo inimigo de Deus. Muito cuidado. Eu poderia falar bastante ainda sobre essa questão de ecologia, mas não quero falar muito. Não quero dizer, entenda, que qualquer frase que você ouça de ecologista, que seja ruim e que seja condenável, que não se deve fazer. Não, não é isto. Mas a filosofia que tem por trás dessas grandes ONGs mundo afora,
Wildlife e tantas outras, Greenpeace e muitas outras coisas. Muito cuidado com elas. Não vêm de Deus. Não são pessoas que adoram ao Deus Criador, mas adoram a criatura. Estão roubando a glória de Deus ao dar glória para a criatura. Procure admirar a natureza ao redor, sim. Respeitar a natureza ao redor, sim. Como um fim, como um meio de glorificar ao Deus que a criou. A natureza é bela e merece ser respeitada, sim, sem dúvida. Mas de uma forma totalmente diferente, com outro propósito, e entendendo que o homem, o ser humano, é senhor desta terra, porque Deus disse que ele iria dominar sobre as coisas, sobre os animais, sobre a árvore, tudo, nunca invertendo os papéis. Então há uma maneira do crente valorizar a natureza, uma maneira correta, cristã, bíblica, sim. Faça isso. E use a natureza como uma ponte para você louvar a Deus continuamente ao Deus que a criou. Você estará glorificando a Deus quando acha linda uma borboleta, ou um pássaro voando, ou uma lua cheia. Você pode olhar e se admirar. Ouvir uma música belíssima. E se admirar e gostar. E louve a Deus por aquela música. Seja lá quem fez, mas louve a Deus por aquelas melodias que estão entrando na sua mente e lhe dão paz, e lhe dão quietude, e lhe dão paz de espírito, e lhe fazem louvar o Criador. Seja grato a Deus. Lição prática 4. Seja grato a Deus por tudo o que Ele lhe deu. Inclusive a você que não é salvo em Cristo, pela possibilidade de você ser salvo em Cristo. É possível escapar dessa condenação eterna? Sim, através do Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Ele por isto e por todas as coisas que Ele lhe deu, inclusive a sua própria vida. Por fim, adore a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Nunca coloque nada acima de Deus. Isso seria trocar a glória dele por glória de homens ou por glória de coisas. E isso iria deixar Deus muito irado contra você. Você gostaria de ser alvo da ira do governador deste estado? Eu não acho uma boa ideia. Às vezes é necessário certas posturas que nos colocam nessa situação. Mas ninguém gostaria. Você gostaria de ser alvo da ira de Fernando Henrique Cardoso hoje, com o poder que ele tem? Você gostaria de ser alvo da ira de George W. Bush, muito irado com você, querendo lhe destruir? Você tem dúvidas que ele conseguiria e ninguém nunca ia imaginar porque a sua casa explodiu às 3 horas da madrugada? Agora, se está na linha de fogo de alguém humano, quanto mais está debaixo da ira do próprio Deus, que tudo criou e a tudo mantém com vida. Muito cuidado, meu amigo, minha amiga, que não adora a Deus corretamente, ou seja, através do Senhor Jesus Cristo. E ao contrário, se você adorar a Deus como Criador, adorar a Deus como Pai do Senhor Jesus Cristo, e se dobrar a este Deus, e confessar-se pecador diante deste Deus, e pedir salvação a Cristo, você vai estar debaixo da proteção deste Deus. Porque a pergunta vale ao contrário. Quem não gostaria de estar sob a proteção total de Fernando Henrique Cardoso? Isso aqui ninguém mexe. Esse é meu protegido, ninguém toca. Eu não quero nem fiscal da Receita Federal lá. Começou bem, né? Ninguém toca neste aqui. Os melhores cargos da República serão antes oferecidos a ele. Muito gostoso. Está debaixo da beneficência, do amor, da proteção, do carinho do Deus Criador. É algo indizível de bom. Pois faça assim, você que não tem ainda se alinhado com este Deus. Seja submisso, se quebrante, seja humilde, peça perdão a Deus. Agradeça por Cristo, que veio morrer numa cruz por você. Agradeça e aceite o que Cristo fez por você.
Ele ressuscitou, está no céu hoje, poderoso, chamando pessoas para Ele. Ouça esta pregação do Evangelho e aceite Cristo. E deixe a ira de Deus para trás. Vou dizer de outra forma. Deixe a ira de Deus sobre os ombros de Cristo. Porque Ele descarregou a sua ira sobre o seu Filho quando morria naquela cruz. Para que nós escapássemos. Não é que Deus tirou, riscou do mapa, como se diz, a sua ira. Não. Ele precisava cumprir a sua determinação de punir o pecado. Ele puniu em Cristo para você escapar. Para cada um escapar. Aquele que quer, que deseja, que pede e que aceita Cristo pela fé. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi pregada e que Teu Espírito Santo aplique, como eu pedi no começo, exatamente como Ele deseja aplicar. Que seja uma bênção, Senhor, para a vida das pessoas, o resultado desta pregação. E que haja salvação em nosso meio, se Tu assim quiseres. E que haja muita edificação por parte daqueles que já são crentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos estas coisas e te damos graças. Amém.